Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa videoaula e hoje vocês vão saber ou aprender conosco um pouquinho sobre o funcionamento da memória RAM. A memória RAM é um componente que auxilia diretamente o processador no gerenciamento dos softwares que estão a ser utilizados no computador. A sigla RAM, em português, que significa memória de acesso aleatório, ou se preferirem em inglês, Random Access Memory, é uma memória volátil, ou seja, ela perde os seus dados quando o computador é desligado. Por isso, algumas pessoas reiniciam o seu computador quando ela apresenta lentidões ou travamentos que podem ser causados por congestionamento na memória RAM. E é importante saber que depois da CPU, o componente mais importante do computador é a memória RAM. Quanto mais RAM, melhor e mais rápido fica o nosso computador. Atualmente existem três tipos de memória RAM, que são memória RAM dinâmica, memória RAM estática, memória RAM de vídeo ou gráfica. A RAM estática é uma memória formada por 6 transistores para armazenar cada bit. Trata-se de uma alta tecnologia totalmente diferente da memória dinâmica. Na RAM estática, uma forma de flip-flop contém cada bit de memória. Um flip-flop para uma célula de memória utiliza 4 ou 6 transistores e mais alguns fios. Nesse sistema não é necessário o processo de refrescamento. E isso torna a RAM estática significativamente mais rápida que a RAM dinâmica. Entretanto, como ela possui mais componentes, ela ocupa mais espaço em um chip que uma célula de memória dinâmica. Por isso, haverá menos memória para o chip, o que torna a RAM estática mais cara e rápida. A RAM estática é usada para criar caixas de velocidade compatível com o processador. A RAM de vídeo ou a RAM gráfica é onde ficam armazenados os dados que são exibidos na tela do monitor. Quanto maior é a sua resolução gráfica, maior é o número de cores e maior a quantidade necessária de memória de vídeo. Esta memória fica localizada na placa de vídeo, que é responsável pela geração de imagens que vemos na tela. A RAM dinâmica é a memória que chamamos vulgarmente de memória RAM. É ela que armazena todos os dados que serão executados pelo processador. Os módulos de memória RAM dinâmica são compostos por milhares de capacitores e transistores. Um capacitor e um transistor compõem uma célula que é onde a informação é armazenada. O transistor é como uma chave que permite ler uma célula para saber o seu estado ou escrever numa célula para modificar o seu estado. É especificamente o capacitor que armazena um bit de informação, que pode ser um 0 ou um 1. O capacitor é capaz de armazenar eletrões como se fosse um balde utilizado para armazenar água, mas que eventualmente encontra-se furado na parte de baixo. Para armazenar um 1 na célula de memória, o balde é enchido com eletrões, e para armazenar um 0 é deixado que ele se esvazie. Como o balde encontra-se furado, ele se descarrega em questões de milésimos. Para solucionar o problema, o balde é enchido milhares de vezes por segundo. E este processo chama-se refresh. O refresh é feito automaticamente antes que o capacitor se descarregue.